paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala é o irmão Gilson. E eu gostaria de falar com os irmãos, vou estar sempre postando uns vídeos pregando a palavra de Deus, porque é necessário pregar a palavra de Deus. Eu tenho visto nesses últimos dias a necessidade, não importa você que é um pregador que não é conhecido, como eu não sou conhecido, nem me interessa ser conhecido, irmãos. O importante é que Jesus seja conhecido cada vez mais. Eu não estou nem aí, amém? Eu quero pregar, como peço a você que é um pregador, pregue a palavra de Deus, pregue Cristo, pregue que Ele está voltando, pregue que Ele ama, pregue contra o pecado, pregue sobre o amor, pregue também sobre a ira de Deus, pregue sobre o inferno. Seja um pregador completo, pregue mesmo, porque se essa pessoa não se arrepender, ela vai para o inferno. Então nós temos que mostrar ao povo o verdadeiro evangelho. Amém, queridos? Por exemplo, aqui João 3,36 diz o quê? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então nós temos que entender que existe a salvação da alma, existe a condenação da alma. Paulo disse que nós, por natureza, éramos filhos da ira, que o espírito que operava em nós era o espírito do diabo, que nós éramos inimigos de Deus. Então, o que acontece? O mundo está desabando, o mundo está um caos. E tem duas coisas neste mundo. Uma é a destruição, tem sido a destruição desse mundo. E a outra é a cura. Não para coronavírus, não para AIDS, para o câncer, mas para que esse mundo brilhe, para que esse mundo venha a cada vez mais conhecer a Deus. Um é o pecado que mata, que tem matado essa nação, tem matado esse mundo. A outra é o arrependimento que pode curar este mundo. Lembra quando Deus mandou Jonas pregar na cidade de Nínive? E quando Deus anunciou lá que as pessoas se arrependessem, que Deus iria destruir aquela nação, e deu um prazo de 40 dias, e a Bíblia diz que aquelas pessoas se arrependeram, né? E quando elas se arrependeram, Deus também se arrependeu do que queria fazer, que era destruir cerca de mais de 120 mil ninivitas. Então o arrependimento traz a cura, e esta nação precisa se arrepender de seus pecados. Esta nação está como Jó disse, Jó 15,16, que fala que o povo bebe iniquidade como se bebe água. O povo não teme a Deus, o povo não tem respeito por Deus, o povo tem zombado de Deus. As pessoas não conhecem a Deus, e as pessoas não conhecem a ira de Deus. Elas não conhecem nem o amor, nem a ira, e nem o juízo de Deus. Paulo disse que se eles conhecessem a Jesus, quem era Jesus, não teriam crucificado. Então está na hora da igreja acordar. Você que é crente, você que é pastor, que é obreiro, né? Vamos pedir a Deus que abra nosso entendimento, como Paulo disse. Davi falou através do Salmo 119, ele fala: para que desvenda, Senhor, meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Nós temos que fazer essa oração: Deus, desvenda meus olhos, desvenda também os olhos do ímpio, do incrédulo. Porque a Bíblia está falando aqui, em João 3,36, que se não crer no Filho, se não acreditar no Filho, acreditar no Filho, não é somente eu creio em Deus. A Bíblia diz que até o diabo crê, estremece, mas não obedece. Acreditar no Filho é procurar andar como Ele andou, é se afastar do mal, é não aborrecer a Deus com os nossos pecados, com nossos adultérios, as nossas imundícies, com a nossa mente poluída, suja, imunda. Acreditar em Deus é andar, como Paulo disse, sede imitadores de Deus como filhos amados. Acreditar em Jesus é como Pedro disse: como Ele é santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Nós precisamos procurar se santificar mais e mais, porque Deus é um Deus santo. E nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração, buscá-lo de todo o nosso coração.
Está na hora, principalmente a igreja, mostrar que é luz, mostrar que é sal, mostrar que verdadeiramente ama a Deus. A culpa maior de muitos pecados, a igreja tem sido tem pecado diante de Deus, a própria igreja. E se nós queremos consertar o mundo, como nós vamos consertar o mundo se nós não consertarmos a nossa própria casa, a nossa própria vida? Então, em nome de Jesus, irmãos, eu já me afastei do Evangelho, eu sei o que é, eu tenho 49 anos de idade, e eu tenho mais ou menos uns 23 anos, com 23 anos mais ou menos eu conheci o Evangelho, mas não conhecia Deus. Acredite se quiser, mas é agora que eu estou começando a entender o que é Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus quer santidade na minha vida, Deus quer santidade na tua vida. Deus quer salvar o pecador, mas é preciso que ele se arrependa. Deus quer salvar o macumbeiro, o feiticeiro, o bandista, o espírita. Deus quer salvar o traficante, o miliciano. Deus quer salvar todos, mas é preciso que eles se arrependam. E nós que somos cristãos, que pregamos a palavra de Deus, precisamos orar por este povo, por esta nação, por essas vidas que estão caindo, por esses jovens que estão caindo nas drogas, que estão caindo na prostituição, que estão vivendo uma vida de pecado, uma vida imunda diante de Deus. E os olhos de Deus é santo, é como chama de fogo. Ele está olhando para esta nação e Ele vai julgar esta nação, Ele vai condenar essa nação. E nós precisamos nos levantar e dizer: Deus, tenha misericórdia, e falavam para esta nação que ela precisa se arrepender o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Louvado seja Deus. Salmo 5, versículo 5, a Bíblia fala que Deus aborrece e odeia todo aquele que comete pecado e iniquidade diante dos olhos dele. Então está na hora da igreja, está na hora de você que está ouvindo essa voz. Se você ainda não se arrependeu, se você é um desviado. Eu lembro-me quando eu estava em pecado diante de Deus. Eu lembro-me que eu estava deitado com a minha esposa, dormindo. Dormindo não, ela estava dormindo, eu estava acordado. Deus permitiu que um buraco, era como na minha cama, um buraco negro se abriu. E eu começasse a descer daquele buraco. E aquilo era horrível. Eu senti uma sensação horrível. Eu coloquei a mão na boca, porque eu não queria acordar minha esposa, mas eu descendo, eu sentindo que eu estava indo para o inferno. E eu coloquei a mão na boca pedindo: Deus, tem misericórdia. Deus, tem misericórdia, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Porque horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Eu lembrei daquela mensagem de Jonathan Edwards, quando ele pregou: pecadores na mão de um Deus irado. Vamos nos consertar. Vamos consertar. Vamos pedir misericórdia a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.